Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one. Direitos humanos entre a violência estrutural e a violência penal. Alessandro Barata, da Universidade de Saarbrücken, Alemanha. Tradução da Ana Lúcia Sabadell, da Universidade de Saarland, Alemanha. Vamos lá. Direitos humanos e necessidades reais. Quando falamos em direitos humanos, utilizamos um conceito complexo, integrado por dois elementos, homem e direito. Estes elementos estão vinculados entre si, mediante uma relação de complementariedade e de oposição. Complementariedade no sentido de que pertence ao homem enquanto tal segundo o direito, oposição no sentido em que o direito não reconhece ao homem porque ele pertence enquanto tal. A ideia de homem é definida em relação com a esfera da liberdade, entendida como a da autonomia, tá? A ideia do direito, ou seja, da justiça, é definida em relação às liberdades e aos recursos que devem ser reconhecidos às pessoas e aos grupos para que eles possam satisfazer suas necessidades. Direitos humanos, caceta, tá louco isso aqui, indica não só possível a divergência entre o direito que é e o direito que deveria ser, ou seja, o direito real e ideal, mas também entre os direitos que é e os fatos. Ou seja, o direito que é aqui são normas vigentes e os fatos. É necessário fazer aqui uma distinção. Normativos. As ilegalidades referem-se a comportamentos, situações e relações sociais que violam as normas positivas do ordenamento nacional e ou internacional, que tutelam ou reconhecem direitos humanos. Por isso que há na história dos direitos humanos uma discordância contínua entre normas e fatos. É a realidade que produz a ideia e, ao mencionar a realidade do homem, refiro-me às pessoas, aos grupos humanos e aos povos, na sua concreta existência dentro de determinadas relações sociais de produção. O desenvolvimento da capacidade social de produção é correspondente também ao desenvolvimento das necessidades e das possibilidades de satisfazê-las. Podemos definir as necessidades reais como as potencialidades de existência e qualidade de vida das pessoas, dos grupos e dos povos que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento da capacidade de produção material e cultural, numa formação econômico-social. Os direitos humanos constituem a projeção normativa das potencialidades supracitadas das necessidades reais. O conteúdo normativo dos direitos humanos sobrepõe-se às suas transcrições nos termos do direito nacional e das convenções internacionais, assim como a ideia de justiça sempre ultrapassa as suas realizações dentro do direito e indica o caminho à realização da ideia do homem, do princípio da dignidade da pessoa humana. A história dos povos e da sociedade apresenta-se como a história dos contínuos obstáculos encontrados neste caminho, a história da contínua violação dos direitos humanos, a discrepância entre as condições potenciais da vida e as condições atuais. As primeiras são aquelas que seriam possíveis para a maioria dos indivíduos na medida do desenvolvimento da capacidade social de produção. As segundas se devem ao desperdício e à repressão destas potencialidades. Para Marx, a discrepância entre condições potenciais e atuais da vida depende da contradição existente entre o grau de desenvolvimento alcançado pelas forças produtivas e as relações de propriedade e o poder dominante na sociedade. As relações injustas de propriedade e poder impedem a maneira humana de satisfazer as necessidades. Igualmente para Galtung,
a discrepância entre situações atuais e potenciais de satisfação das necessidades é efeito da injustiça social. Se tá um canalha que nem o Marx, cara, pelo amor de Deus. Tudo bem, é um filósofo, parece ser inteligente, apesar de ser um grande de um babaca, mas tudo bem, vamos lá. Apesar de parecer não, é um babaca. Segundo Galtung, injustiça social é sinônimo de violência estrutural. Então, podemos sustentar que a violência estrutural é a repressão das necessidades reais e, portanto, dos direitos humanos no seu conteúdo histórico-social. A violência estrutural é uma das formas de violência, é a forma geral de violência em cujo contexto costuma originar-se todas as outras formas de violência. Peraí. Deixa eu só deixar bem claro aqui. O que é violência estrutural? Beleza. Deixando isso bem claro para leituras posteriores. Em qualquer de suas formas, a violência é sempre repressão de necessidades. Definindo as necessidades reais em termos de esfera de autonomia e recursos, podemos classificar dois grupos fundamentais de direitos humanos. Pertence ao primeiro grupo o direito à vida, à integridade física, à liberdade pessoal, à liberdade de opinião, de expressão, de religião e também os direitos políticos. Ao segundo grupo pertence os denominados direitos econômicos sociais, dentre eles o direito ao trabalho, à educação, etc. Outras distinções levam em consideração as necessidades específicas dos sujeitos. Apresentam-se na perspectiva da criminologia crítica 4 categorias de considerações que têm relação com o papel do direito penal e as alternativas a este. A primeira consideração refere-se aos limites do sistema de justiça criminal, como reação à violência e defesa dos direitos humanos. A segunda refere-se ao sistema punitivo como sistema de violência institucional. A terceira, ao controle social alternativo da violência. E a quarta, a concepção da violência e da defesa dos direitos humanos no contexto dos conflitos sociais. Isso aqui, só para deixar bem claro, é um fichamento. Eu não estou falando o conteúdo inteiro, é só um fichamento. Construção e controle do problema da violência no sistema de justiça criminal. Tantan. A maneira como é percebida a violência no sistema do direito penal é parcial. Somente alguns tipos de violência individual são levados em consideração no sistema de justiça criminal. A violência criminal é somente uma ínfima parte da violência na sociedade no mundo. O modo como o sistema de justiça criminal intervém sobre este limitado setor da violência, construído através do conceito de criminalidade, é estruturalmente seletivo. Esta é uma característica de todos os sistemas penais. Esta seletividade depende da própria estrutura do sistema, da discrepância entre os paradigmas de ação previstos nas leis penais e as possibilidades reais da intervenção do sistema. O sistema direciona sua ação principalmente às infrações praticadas pelo segmento mais frágil e marginal da sociedade, da população, que os grupos poderosos na sociedade possuem a capacidade de impor ao sistema uma quase que total impunidade das próprias ações criminais. A imunidade dos crimes mais graves é cada vez mais elevada à medida em que cresce a violência estrutural e a prepotência das minorias privilegiadas, que pretendem satisfazer suas necessidades em detrimento das necessidades dos demais e reprimir com violência física as exigências do progresso e justiça, assim como as pessoas, os grupos sociais e movimentos que são seus intérpretes. O controle penal intervém sobre os efeitos e não sobre as causas da violência, isto é, sobre determinados comportamentos através dos quais se manifestam os conflitos, e não sobre os conflitos propriamente ditos. O controle penal intervém sobre as pessoas e não situações. O controle penal intervém de maneira reativa e não preventiva. Ele intervém quando as consequências das infrações já se produziram, mas não efetivamente para evitá-las. O resultado da intervenção do sistema de justiça criminal
sua sentença e sua execução não é imediatamente posterior à prática do delito. Há um atraso no processo de intervenção penal. Muita burocracia. O sistema de punição como sistema de violência institucional. A realização das funções úteis declaradas pelos sistemas penais, precisamente a defender os bens jurídicos, reprimir a criminalidade, condicionando a atitude dos infratores reais ou potenciais, ou neutralizando os primeiros, infratores reais. A pena é uma violência institucional. E o que é uma violência institucional? É aquela praticada em instituições prestadoras de serviços públicos, tá? Ela é a repressão das necessidades reais. A violência da pena tem sido estudada, sobretudo em relação à prisão. Mesmo com a prisão que estivesse de acordo com os padrões mínimos determinados pelos acordos internacionais para tutelar os interesses do condenado, praticamente não existe. Também produziria uma situação de privação e sofrimento, que se estende além da pessoa, do preso, atingindo o ambiente social mais próximo dele. Ela também é um local de concentração extrema de outras formas de violência. Violência em indivíduos, né? Ou seja, intersubjetiva, acredito eu, entre sujeitos. E violência grupal, né? De grupo. Recordemos que Foucault, em seu livro Vigiar e Punir, já havia insistido no fato de que as garantias do direito reconhecidas pelo direito penal liberal pelo direito penal liberal, em geral, não passam pela porta da prisão, uma zona franca de arbítrio contra os detentos. Deixa eu só colocar isso aqui, essa parte eu não tinha lembrado. Beleza. O estudo das funções latentes da prisão, da justiça penal, mostram as relações que subsistem entre tal estudo e a reprodução do status quo nas relações sociais. A instituição carcerária moderna tem sido sempre uma instituição de disciplina dos grupos marginalizados na sociedade. A maior parte da população penitenciária é recrutada entre os setores mais vulneráveis e marginalizados da população. A marginalização carcerária é uma forma secundária de marginalização, que segue a marginalização primária, causada por uma colocação marginal no mercado de trabalho. A seleção de uma pequena população recrutada, sobretudo entre as camadas mais baixas da sociedade, dentro de um número maior de infrações, distribuídos em todas as classes sociais, condiciona o estereótipo de criminoso, que atua tanto no sentido comum como nas próprias instâncias do sistema de justiça penal, com dois efeitos principais de legitimação. Em primeiro lugar, a legitimação da própria forma seletiva de atuar do sistema, já que o estereótipo de criminoso corresponde, sobretudo, às características dos indivíduos que pertencem às classes mais baixas e marginais. Em segundo lugar, uma legitimação das relações sociais de desigualdade, da situação de desvantagem dos grupos sociais que se situam nos níveis mais baixos da escala social, porque precisamente nestes grupos se encontrariam as tendências para realizar ações penalmente relevantes. A imagem da criminalidade promovida pela prisão e a percepção dela como ameaça à sociedade devido à atitude de pessoas e não existência de conflitos sociais produz um desvio de atenção do público dirigida principalmente ao perigo da criminalidade ou às chamadas classes perigosas, ao invés de dirigir-se à violência estrutural. A violência criminal adquire na atenção do público a dimensão que deveria corresponder à violência estrutural. Trata-se de uma tentativa particularmente perversa de legitimar a injustiça nas relações sociais. Uso público da doutrina da segurança nacional e da pena legal e extralegal como guerra ao inimigo interno. O inimigo agora é outro. Referência. Observando o sistema penal como efetivamente é e funciona, e não como deveria ser, podemos dizer que na maior parte dos casos este não atua como um sistema de proteção dos direitos humanos, mas como um sistema de violação destes. Trata-se de sérias ilegalidades como
cometidas por parte dos órgãos de polícia no processo penal e na execução das penas. Não são poucos os casos de violações de leis e regulamentos nacionais frente a princípios de direito penal liberal, nacional e internacional. Só que ele parece remeter muito ao subterrâneo, né? Você viu seletividade sendo mostrada, a estereotipação, eu acho. Você viu também os processos de criminalização primária e secundária, que a criação da lei é primária, a aplicação dela é secundária. E é na aplicação que você vê a grande cocosada de elefante. A degeneração dos sistemas de justiça criminal pode atingir um quadro de extrema gravidade diante do qual é mais realístico falar de um sistema penal extralegal, de penas extrajudiciais, do que falar de delitos e de não aplicação das normas que regulam o sistema penal. Eu acho que aqui ele remete àquela ideia de aplicações alternativas, acredito eu. Não me lembro direito, eu acho que deve ser aplicações alternativas. Direitos humanos entre violência institucional e a violência estrutural. Existem exemplos atuais em sentido contrário que fazem sentir os limites e também os gravíssimos custos sociais que estão relacionados com as tentativas de utilização do sistema penal para o controle de situações de irrefreável negatividade social. Já que criou a oportunidade para o desenvolvimento de um colossal mercado ilegal a nível mundial, de qual se alimentam grupos poderosos capazes de condicionar em certos países ações do governo e de competir com poder e autoridade dos órgãos legítimos do Estado, pode-se citar o exemplo da intervenção penal no campo da ecologia, que parece traduzir-se paradoxalmente numa situação, na verdade, de menor e não de maior defesa ecológica. A intervenção penal neste campo é substancial ou formalmente acessória às normas e às decisões administrativas. Isto quer dizer que pressupõe que os comportamentos lesivos ao ambiente devem ser irregulares desde o ponto de vista da disciplina administrativa para poderem ser objeto de sanções penais. O controle alternativo da violência. É isso aí, alguma coisa com alternativo e a defesa dos direitos humanos. A criminologia crítica tem se dedicado à análise das contradições e limites do sistema da justiça criminal. Seu próprio fundamento epistemológico está ligado ao reconhecimento de que a criminalidade não é uma qualidade natural dos sujeitos e dos comportamentos, mas sim uma qualidade atribuída a estes através dos processos de definição. Este controle social alternativo deverá ter características opostas àquelas próprias do sistema da justiça criminal, de tal forma a evitar a injustiça e a ineficácia que caracterizam as intervenções desse sistema. Deve fundamentar-se nos princípios de igualdade e legalidade, evitando estrategicamente a discriminação dos mais fracos e a impunidade dos mais fortes. Como garantia das pessoas a eles submetidas, deve funcionar segundo regras gerais que coíbam a arbitrariedades e formação de posições do poder decorrentes de uma excessiva discricionalidade da intervenção. Bora ver aqui. Controle eficaz e real. Dirigir-se às causas. Tem por objetivo as situações e não os comportamentos dos atores implicados nelas. Sem negar meios de compensão e restituição para as vítimas, o controle social alternativo da violência deve ser consistente com o contexto da agressão. Conflitos sociais e negatividade da sociedade. Pode-se sustentar que a violência estrutural é a forma geral de violência. Os sujeitos e os comportamentos a controlar são os criminosos e os crimes. As técnicas de resposta são a pena como dissuasão ou tratamento e a política criminal de maneira geral. A criminologia crítica apresenta-se como uma crítica da criminologia. Ela demonstra que os comportamentos definidos como criminais não são distintos dos outros,
que na produção dos conflitos e da violência estrutural só ocasionalmente intervêm os fatores definidos socialmente como os criminais, ou passíveis de definição no âmbito das leis penais. Ou seja, aqui é a parte que se demonstra que a criminologia se demonstra a crítica da criminologia crítica. É meio redundante, mas eu aceito. Problemas criminológicos de grandes dimensões como corrupção, criminalidade organizada, criminalidade econômica, graves desvios praticados por órgãos estatais, terrorismo e atividades de grupos de extermínio e paramilitares são problemas políticos que não podem ser enfrentados quando confiados a técnicos. São problemas relacionados com a atividade dos órgãos de representação política e com os cidadãos, partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais, em função de sua participação política, problemas que são objetos da luta das classes inferiores para libertar-se da opressão das classes dominantes, da luta pela justiça social e pela democracia. Nesse sentido, a luta por um sistema penal mais justo e por um sistema de defesa dos direitos humanos melhor que o atual sistema de justiça criminal é um dos âmbitos da luta pela democracia e pela justiça social. A história dos direitos humanos é também a história deste conflito, a história da violência que cotidianamente procura reprimi-los. A afirmação dos direitos humanos através da democracia é a via para a superação da violência. Para escapar do relativismo, pode-se utilizar o princípio da universalização dos interesses. Pode-se resolver ao mesmo tempo, em parte, o contraste histórico entre os interesses de grupos em constante conflitos, procurando identificar interesses potencialmente mais gerais. Puxa vida, interesse está... Puxa, foi dividido errado, bem feio. Ou seja, aqueles que correspondam a um avanço nas relações sociais, que permitam um modo mais humano de satisfação das necessidades. Para superar o dogmatismo, é necessário abandonar a ideia de que os interesses generalizáveis sejam expressados numa determinada fase da vida de uma sociedade somente por um grupo social, somente por um sujeito histórico. O respeito ao pluralismo na luta contra a violência é o pressuposto para que esta luta não atinja falsas metas e instaurem-se em lugar dos velhos domínios outros novos, em lugar de velhos grupos privilegiados, novos que se autoproclamam com violência sobre todos os demais, como o verdadeiro sujeito histórico. Quando o conflito social atingir níveis extremos de violência, o princípio da universalização dos interesses pode permitir a definição de objetos intermediários. Pode-se falar em pacificação dos conflitos, de um chamamento dos diversos sujeitos envolvidos para o estabelecimento de um acordo que permita transformar a luta armada em luta política. Contradição fundamental entre trabalho e capital, há uma multiplicidade de conflitos dependentes e independentes. Atua uma pluralidade de pessoas, grupos e movimentos que se situam e se deslocam cada vez mais em novos âmbitos, que não podem ser simplesmente reduzidos à contraposição fundamental. Os âmbitos do conflito são muitos, porque as percepções dos atores envolvidos são heterogêneas e mutantes. Dentro do conflito geral, para manter ou modificar as formas de satisfação das necessidades, as relações sociais de produção e distribuição, é possível que haja a formação de alianças parciais, de interesses e de projetos entre grupos posicionados em frentes políticas diversas, alianças baseadas na necessidade da paz e da ordem civilizada, que podem ser a necessidade mais generalizável, por ser compartilhada pela maior parte, acho que compartilhada não, né? Melhor compartilhada pela maior parte dos membros da sociedade. E aqui termina mais um fichamento de direito penal. Mais uma vez, graças a Deus. Mas você fez o fichamento porque você não leu inteiro. Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar.